Esta quinta-feira, aqui no Jornal Nova Voz, vamos para o quadro Casos de Farmácia com a farmacêutica Fabrini Santos, que já está aqui com o seu Instagram ligado ao vivo também. Então, você pode nos assistir lá no Instagram da farmacêutica Fabrini Santos, ou aqui, logicamente, pelas ondas do rádio, ou pelo nosso Facebook, ou pelo YouTube. É muita coisa. Estamos em todo lugar. É o seguinte, hoje vamos falar sobre hipertensão. É algo que, assim, eu descobri, né, que eu tenho pressão alta. Ano passado, que eu ano estou... retrasado, né? Ano retrasado, fui fazer um exame referente a outro problema e descobri que estou, né, com pressão alta. Hipertensão é algo que muita gente não sabe que é hipertenso e descobre, como eu, às vezes, sem querer. É assim mesmo, Fabrini Santos. Bom dia, muito obrigado mais uma vez de estar aqui no Jornal Nova Voz. Nossa, amiga, nós estamos muito chique aqui, gente, porque agora eu sei trocar câmera, tá muito show. Vamos lá, bom dia pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram, das ondas do rádio, que eu vim ouvindo você falando das ondas do rádio. Falei, você tá achando que tá em 1960, então, ondas do rádio. Bom dia. Então, é o seguinte, amigo, você sabe que você está em uma condição de hipertenso. É isso. Tá. Quando for falar sobre hipertensão, é isso. Estou em condição... Agora, olha a cutucada. Você sabe que você está nessa condição porque... Você? Sou uma pessoa desregrada. Ai, muito obrigada! Bom, gente, eu faço ele pagar esses micos ao vivo porque ele é obrigado a pagar. Porque ele tem a informação, ele não usa porque ele não quer, entendeu? Então, assim, ele está, o Henrique está nessa condição porque, né, vida, loucura, tal, enfim, estresse, a gente sabe que conta pra caramba, mas assim, Henrique, é bom a gente falar que isso realmente acontece. Da pessoa, às vezes, ir fazer um exame de rotina, ou foi no médico, foi na ginecologista, a mulher foi na ginecologista, vamos aferir sua pressão, pá, lá em cima, nas alturas. Nossa, doutora, não sinto nada, realmente. Isso que eu ia falar. Não sente nada? Eu não sinto nada, assim, quando eu vou lá, tá 15/10, por exemplo, 16/10, pra mim é a mesma coisa. E aí eu tomo, agora, né? Eu tomo medicamento, e assim, parece que não muda em nada. Às vezes, assim, parece que quando eu não tomo medicamento, parece que eu fico um pouco mais com uma dor de cabeça, tal, mas que antes eu não percebia. É esse o perigo, porque é uma doença, querendo ou não, silenciosa e que aflige, e a gente sabe, pelo menos aí 30% dos brasileiros. Então, assim, realmente é uma condição e é um fator de risco, Henrique. Isso que as pessoas não sabem. A doença que mais mata hoje, né, no mundo é a doença cardiovascular. O que a gente vê? Peraí. Gente, eu tô aqui falando com você e o povo manda mensagem. Eu quero ler. Depois eu leio pra vocês. Certo. Tá, vamos lá. Então, é a doença que mais mata no mundo. Então, assim, o que a gente vê hoje em dia? A gente vê aquele paciente que, nossa, teve um infarto. Nossa, teve um AVC e acabou vindo a falecer. Isso é em decorrência desse fator de risco que é a hipertensão arterial. Que é a pressão alta, gente, que a gente vive falando, né? Sobre pressão alta, enfim. Por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que nem sabia que era hipertenso e de uma hora para outra partir aí através de um AVC, através de você falou AVC e o que mais? Nossa senhora, deu um branco. O AVC e o infarto. E o infarto. Pode ser que a pessoa não sabia e aí, de uma hora para outra, partiu para o outro lado sem saber que era hipertenso? Sim, amigo. É o que mais acontece. Isso acontece direto. Quanta gente jovem morre, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, era tão novo, né? Então, morreu do coração. Parece que antes era mais para pessoas, assim, com uma idade avançada. E parece que cada vez está ali diminuindo a idade. Cada vez mais, amigo, você
pode observar crianças obesas. Quando que na nossa época a gente via criança obesa? Não via, gente. Isso é uma judiação. Porque assim, e isso é culpa da família, né? Infelizmente é. Porque assim, não é questão de estética, não é questão disso. É questão de saúde. É questão de saúde. E saúde é, assim, é primordial nesses primeiros anos de vida da criança, né? Então, enfim, não vamos voltar no assunto criança, que eu não gosto, tá? Senão eu já fico irritada aqui. Mas assim, então o que a gente tem que pensar? Que hipertensão é um fator de risco para doenças cardiovasculares, que é a doença que mais mata no mundo. Então, assim, a gente tem que olhar um pouquinho com mais cuidado para os pacientes hipertensos e para os pacientes que têm condições clínicas que a gente sabe que vai levar à hipertensão, ou às vezes esse paciente é como você, nem tem sinal e sintoma, mas já está hipertenso aí há muito tempo. Então, quando a gente pensa em hipertensão, nada mais é que uma agressão do endotélio vascular. Lembra que eu canso de explicar isso para vocês. Espero que vocês, que já acompanham o jornal há um tempo, tenham isso em mente. Então, assim, é como se eu tivesse o cano lá da pia, certo? O meu cano, quando eu comprei o cano, quando eu construí a casa estava novinha, esse cano estava limpo, né? Então, conforme eu vou usando, conforme o tempo vai passando, o que acontece? Há uma agressão a esse cano. E alguma gordura. E quando eu falo em gordura, a gente não se atente só, nossa, a picanha, nossa, a gordurinha. Não, quando eu falo em gordura, tá advindo, né, de alimentos inflamatórios, né, de uma alimentação com alto índice glicêmico, certo? Uma alimentação cheia de pães, cheia de macarrão, cheia de carboidratos simples, tá? Então, o que acontece? Então, isso começa a se acumular nesse vaso e vai começar também a agredir esse endotélio vascular, que é o revestimento dos vasos sanguíneos ali, da artéria, enfim. E isso vai causar uma lesão. Se for no cérebro, eu posso ter um vazamento, que é o hemorrágico, tá? E eu posso também ter o entupimento, ok? Que é o isquêmico. Então, assim, Sim. é bom... Os dois, o AVC? O AVC. Certo. Tá? Então, assim, eu tenho... E o infarto no coração, tá? Então, posso pensar em trombose também, ok? Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso daí. Então, outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem a hipertensão primária e a secundária. A secundária, ela pode advir, por exemplo, de um hipotireoidismo. Quando eu tenho um paciente que tem hipotireoidismo, eu tenho uma substância chamada mucina. Ela pode se acumular nos vasos sanguíneos e fazer com que ocorra o quê? Aumente o fluxo sanguíneo para esse sangue conseguir percorrer esse vaso, que vai levar o quê? Uma pressão arterial, certo? Porque aumenta a pressão sobre aquele vaso sanguíneo, certo? Então, assim, o correto é entrar apenas com a medicação para o controle da pressão arterial, porque o mecanismo são mecanismos diferentes. Não, eu tenho que entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, eu tenho que entender como é que está realmente a vida desse paciente, os exames laboratoriais desse paciente, para eu entender de onde vem essa pressão arterial, entendeu? Então, às vezes, se eu estiver tratando uma hipertensão arterial, que é em decorrência, por exemplo, do hipotireoidismo, e eu não tratar esse hipotireoidismo, eu só vou estar baixando os números dessa pressão arterial, mas ainda a causa está instalada. Então, assim, eu ainda estou tendo acúmulo de mucina. Eu ainda estou agredindo o meu endotélio vascular porque eu faço tudo errado, certo? E quando eu penso na primária, às vezes, eles até citam em alguns lugares que é a pressão arterial que não tem uma causa definida. Mas hoje a gente sabe que tem uma causa definida, que nada mais é que são a inflamação crônica sistêmica que eu vivo falando para vocês. Quando eu falo inflamação, não é uma inflamação de garganta, não é uma inflamação de um corte, não é uma inflamação de, sei lá, enfim, tem vários tipos de inflamação. Porque você concorda comigo, Henrique, que se você, Henrique, tivesse uma dor constante em decorrência dessa pressão arterial, você se cuidaria mais? Sim. Com certeza, né?
Você não se cuida mais porque você não tem sinal e sintoma. O que a gente quer? A gente quer um diagnóstico e a gente quer uma dor para tratar. Então, o paciente hipertenso, muitas vezes ele não toma a medicação correta porque ele não sente nada e porque ele não tem dor, não tem nada. Essa pressão, ela sobe, ela vive nas alturas, mas ele não sente nada com isso. Então, por isso ele não vai se tratar. Então, o que a gente pensa? Quando eu penso nessa hipertensão primária, o que poderia ser a causa dessa inflamação crônica sistêmica? Primeira coisa, obesidade, ganho de peso, sedentarismo, estresse, alimento. Então, assim, muitas vezes o paciente está lá baixando os números da pressão arterial, mas ele continua com a mesma vida que ele levava antes. Porque o profissional só passou um remédio, uma medicação, não é nem um remédio, porque remédio pode ser outras coisas, uma medicação, mas não ensinou esse paciente a viver como deve realmente viver. Que ele tem que ter hábitos de vida que sim, vão curar a pressão arterial dele. Então, o que acontece? Eu baixo os números, eu vou baixar os números, a causa continua ali, agredindo, e aí, nossa, aquele paciente, mas a pressão dele tava boa, que estranho, né? Vivia 12/8, 13/8, no máximo era 14/8, e infartou, tomava os remédios tudo certinho. O que acontece? Por isso que você que toma medicação e acha que está fazendo algo para a sua saúde, desculpa, sinto muito, mas não é só a medicação. A medicação é importante, fantástico, senão ela não existiria. É ótimo, só que só ela sozinha, meu filho, prepara, entendeu? Mudar a rotina. Mudar a rotina, estilo de vida, atividade física, melhorar a alimentação, ingesta de álcool, cigarro, estresse. Então, assim, se você não muda o experimento, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se você não quer ficar igual o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu tio, diabético, hipertenso, depressivo, ansioso, esquizofrênico, gente, eu canso de vir aqui, eu posso falar da patologia que for. Não tem pílula mágica. Se você não mudar as condições do experimento, o resultado sempre será o mesmo. O Silvio Nunes aqui, ele mandou aqui, diabetes aumenta a pressão. Sim. Sim, porque quando eu tenho o diabetes, o que eu tenho, Henrique? Deixa eu só tomar água. Primeira coisa, o diabetes ele é diagnosticado quase 5, 10 anos depois da resistência insulínica. Que lembra que eu falei para vocês que é o aumento da insulina, que é o hormônio que joga a glicose para dentro do músculo, do fígado, do cérebro, para ser usado como energia. O que acontece? Quando eu tenho um aumento da insulina, eu tenho um aumento da pressão arterial. Quando eu tenho um aumento do ácido úrico em decorrência à resistência insulínica, coloque isso na cabeça de vocês, tá? Em decorrência, se eu tenho insulina alta, eu tenho aumento, né, de sódio na corrente sanguínea. Esse sódio faz com que eu absorva mais água, certo? E vai acontecer o quê? Aumenta a pressão arterial. E ácido úrico também. Quando o paciente chega para mim, fala assim, eu tô com ácido úrico alto, eu já tirei a laranja, tirei o tomate, então eu tirei o feijão. Eu falei, gente, não é só isso. Tô tomando alopurinol, colchicina, não é só isso. Não é só isso. Então, assim, o ácido úrico, por que ele aumenta? Porque quando eu tenho um aumento da insulina, eu tenho uma diminuição da excreção desse ácido úrico pelo meu rim. Então, ele acumula no corpo. E ele vai se depositar nas minhas juntas, né? Ali no dedinho, no dedo do pé. Nossa, e aquilo dói. Eu vejo pessoas que sofrem de ácido úrico que tem pessoas que não conseguem levantar da cama. E aí, imagina se alguém falou pra eles que o básico poderia ser feito pra isso. Não tá acontecendo. Não, Henrique, ninguém fala. Gente, é tão simples, tão fácil da gente controlar esse tipo de doença, que são doenças crônicas inflamatórias não transmissíveis.
E, infelizmente, a gente não tem isso daí. Sabe por quê, Henrique? Porque, assim, você tá divulgando isso aqui na rádio. Mas pergunta se você já ouviu na Globo, por exemplo, na hora do Jornal Nacional, alguém falando isso. Por quê? Lógico, as empresas Quem banca, acorda pra vida, pessoas. Quem banca a indústria da TV, a indústria alimentícia, e a farmacêutica. Então, o que acontece? Quando você vê lá um peito de peru, leve, menos sódio... Gente, aquilo lá é pra enganar. Aquilo lá é pra você comer, viver comendo aquilo a vida inteira, adoecer e dependendo da indústria do alimento. Olha que coisa mais linda. Dos farmacêuticos. Da indústria farmacêutica. Olha que coisa mais linda. Agora, ontem mesmo eu tava num curso, numa palestra sobre cannabis sativa, né? E aí a palestrante, a Priscila, estava comentando que a Seara tá de olho na semente da cannabis, porque ela é riquíssima em proteína. E qual é, né? Hoje eu uso proteína vegetal para o meu paciente, em vez de usar o whey, por exemplo, eu peço para eles não usarem whey, usar proteína vegetal. Então, assim, a Seara já criou uma coisa doida ali em cima da semente da cannabis, porque é rica em proteína e aí ela vai ganhar dinheiro em cima disso. Entendeu? Sim. Então, assim, infelizmente a gente adoece pela publicidade e propaganda que eles fazem em cima de alimentos Becel. Coma Becel, seu coração agradece. Gente, aquilo é um veneno. O problema não é o sal, por exemplo. Que muita gente tira o sal, né? Vou tirar o sal. O problema não é o sal, é o sódio. E o sódio não tá só no sal. Quer usar sal? Gente, compra o sal mineral. Tem 84 tipos de minerais lá dentro. Pode tomar de manhã. Aquele sal rosa. Pode usar, fantástico. Ele Sabe é o bom? que eu faço em casa? Sim, eu Como que chama? uso o sal do Himalaia. Isso. Mas viu, não tem dinheiro para comprar o sal do Himalaia. O que eu faço em casa? Eu compro o sal grosso e moo. Entendeu? Porque o sal refinado, ele tem sódio. Uhum. Sim, então o sal grosso, se você moer ele lá... Tranquilo. Então, assim, o problema não é o sal, o problema é o sódio. E o sódio tá onde? Tá no Fandangos, Doritos. Como que é o nome daquele outro lá? Que eu tomo com cerveja? Doritos? É Doritos, né? Que parece uma asinha, né? Né? Peitinho de peru, mortadela, presuntinho, mussarela... Entendeu? Isso é o veneno. Então, assim, ontem eu fui pra Avaré, a gente foi jantar. Gente, delícia, jantamos, comemos pizza, tal. E aí, o pessoal que tava, nossa, mas você comeu pizza? Eu falei, gente, eu faço a semana inteira legal, né? Então, assim, não tem problema nenhum você comer uma pizza, você comer um lanche. O problema é você consumir todos os dias. O problema é você consumir todo santo dia, entendeu? Então, assim, E até é interessante você buscar ter uma alimentação mais saudável para você ter essa possibilidade, né? De um dia ali, antigamente chamava do dia do lixo, né? Mas, pô, chamar uma coisa gostosa de lixo é sacanagem. Aí, pizza boa, hein? Nossa, que delícia. Mas é isso, assim, Henrique. E aí as pessoas querem pílula mágica. Então, assim, tem suplementos que vão ajudar? Cara, tem suplementos que vão ajudar. Magnésio. Magnésio causa vasodilatação, então vai ajudar muito. Curcumina, a gente tem, assim, vários estudos da cúrcuma diminuindo aí a resistência insulínica, diminuindo o triglicérides, melhorando o grau de inflamação do corpo, assim, muito. Mas a curcumina em concentrações adequadas, no intestino que tá legal, que vai conseguir absorver, isso é interessante. Ômega 3, fantástico, anti-inflamatório, antioxidante, mas o que eu pego? Na farmácia, por exemplo, no balcão da farmácia. As pessoas consumindo ômega 3. Que hora você toma? Toma uma cápsula no meio do dia. Toma uma cápsula no café da manhã. O que é seu café da manhã? Leite com café e uma torradinha integral, um pãozinho integral. Judiação, gente. As pessoas estão gastando dinheiro à toa. Entendeu? E aí eu fico mais pé da vida ainda,
porque compra em estabelecimento de saúde, que era para ser estabelecimento de saúde. Mas quem falou para você? Ah, foi o farmacêutico. Ah, foi, sei lá, a dona da loja dos suplementos. Gente, a gente tem que saber, porque senão não vai adiantar nada. Ah, é legal que o paciente está indo comprar todo mês. Mas não é assim que toma. Não é assim que funciona. Tá, K2MK7. K2MK7 é fantástico, gente. Para aquele paciente que tem problema de coagulação, problema de trombose. Fantástico. Ninguém nunca nem ouviu falar de K2MK7. Então, assim, tem muita coisa para fazer para esse paciente. Muita coisa para ensinar. Por isso que dentro da consulta, a gente cria uma rotina com esse paciente. Fala, ó, a partir do horário que você acorda, eu quero que você faça isso, tal hora aquilo. A gente vai jantar mais cedo, a gente vai mastigar mais os alimentos, porque isso é levar saúde ao paciente. Isso é levar saúde ao paciente. Isso é melhorar o risco de ter hipertensão arterial. Isso é curar o paciente de uma hipertensão arterial. Porque muitas vezes a pessoa acha que hipertensão arterial não tem cura. Diabetes do tipo 2 não tem cura. Claro que tem. A gente consegue fazer remissão. Remissão é quando? É quando eu não tenho mais sinais e sintomas e quando eu avalio exames laboratoriais, tá tudo ok, sem medicação. Mas assim, não é pra você parar e tirar a medicação. Tipo, ah não, a Fabrini falou que eu sem medicação, eu caminhando 2 quadras, eu vou curar minha hipertensão arterial. Gente, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Se você não fizer tudo o que a gente tá conversando, esquece. A condição que você vai se encontrar é a condição de um paciente com pressão arterial alterada. Entendeu? Um paciente hipertenso. Então assim, e aí, Henrique, a gente tem que colocar na cabeça o quê? Se eu tenho hipertensão arterial, meu amor, avalie seu ácido úrico. Dose a sua insulina logo pela manhã, em jejum. Avalie seu triglicérides, porque assim deve estar nas alturas. E aí o que acontece? Aí você pega o paciente com colesterol alto, o profissional faz o quê? Vai lá e dá estatina. Aí, meu filho, aí você não tem saúde cardiovascular, porque quando você diminui o colesterol, tá? Dessa maneira, com estatina, o que você tá fazendo? Diminuindo a produção de hormônio. Testosterona é um hormônio essencial para a saúde cardiovascular. Se você baixa colesterol, você baixa testosterona. Aí, às vezes, o que a gente vê dentro do consultório? Paciente que usa estatina, com colesterol baixinho, testosterona baixa, o cara vai lá e faz o quê? Aplica testosterona. Aplicou testosterona nesse paciente que está inflamado, essa testo vai virar estradiol. A chance desse homem, por exemplo, ter um câncer de próstata, que é hormônio dependente, altíssima. E aí acontece o quê? Ninguém vê, acha super tranquilo. Ah, não, ele tá com colesterol alto, coloquei estatina, melhorou. Aí eu fui lá, fiz intramuscular de testo, aumentou a testosterona, mas nunca dosou um estradiol nesse paciente. E às vezes nem sabe que tem o estradiol no paciente masculino. Então você tá acabando com a saúde do seu paciente porque simplesmente você viu que colesterol alto você tem que usar estatina e que testosterona baixa você tem que fazer uma dose de testo, ciclos de testo. 11h49. Pergunta da Maria. Bom dia, Fabrini. Minha pressão sobe, dói meu ouvido do lado esquerdo. Isso é normal? Cara, vamos lá. Zumbidos nos ouvidos. Ou até mesmo pode estar relacionado a essas dores aí com aterosclerose, que é o que a gente acabou de falar, tá? Que é essa inflamação no endotélio, certo? Que vai aumentar triglicérides, que vai aumentar ácido úrico, resistência insulínica. Pode sim estar relacionado, tá? Então fica ligado. Com certeza. Ó, a Isa, amiga minha, nutricionista, acabou de mandar. Às vezes o simples fato de mastigar, dormir mais cedo, beber água, jantar cedo, praticar atividade física faz uma diferença tamanha. O básico sempre funciona. Não é só a Fabrini falando, tá?
Nutri aqui, ó, falando. O básico funciona, gente. São os pilares da nossa saúde. A gente tem que ter um sono legal, ingesta d'água, uma alimentação boa, melhorar o estresse, que é o mais difícil. Pra mim, eu acho que é o mais difícil, tá? Porque isso daí, a gente depende de outros fatores, né? Atividade física, né? Então, assim, o básico vai funcionar. O básico vai funcionar. Agora, se vocês querem ficar só na medicação, não tem o que a gente fazer. E parece que você deixou bem claro que você seguindo todas essas, uma vida mais regrada, seguindo tudo isso, mesmo que você estava tomando um medicamento, pode ser que você deixe de tomar o medicamento quando você segue tudo isso. Com certeza. Com certeza. Amigo, eu, assim, é um negócio absurdo. A gente vê isso em clínica, tá? E às vezes o paciente, ele tava ali há anos usando aquela medicação, trocando de medicação. Não é que o medicamento não funciona e não é que o médico não sabe prescrever aquela medicação. É porque você simplesmente não faz o básico que deveria ser feito, tá? Então, assim, aprendam, gente. O que vocês têm que comprar de mercado? Arroz, feijão, carne. Quem compra mora em outras cidades, aí maiores, a gente acaba comprando aí o hortifruti e tal, enfim. Mas assim, é isso, é comer comida de verdade. Não tem erro, não tem erro. Se a gente fizer o básico, que é comer que nem antigamente a gente comia, por que a gente vive tão estressado? Por que a gente vive com insônia? Porque a gente tá num mundo que exige muito da gente. Por que essas crianças estão viradas no giraia? Porque elas têm tanta informação, ontem a gente inclusive estava conversando sobre isso. Elas têm tanta informação, elas têm karatê, elas têm aula de balé, aula de não sei do que. Eu falo, gente, elas não têm tempo pra brincar de boneca, brincar de carrinho. Que criança que brinca de boneca, de carrinho? Não brincam, cara. Porque às vezes as crianças querem ficar aqui, ó, celular, o dia inteiro. E o pai vai acabar deixando, porque às vezes tem... Entendo, gente, é difícil mesmo. É muita coisa pra gente fazer como pai, como mãe. Às vezes como mãe é mais ainda, porque assim, você tem que ver que roupa que a criança vai pra escola, se a criança escovou o dente, se a criança comeu, o que a criança comeu, que hora que a criança comeu, arrumar a cama, arrumar não sei o que, não sei o que. Então assim, Marada, vamos ajudar em casa também, que eu acho isso de extrema importância. E assim, tem muita coisa a ser feita, Henrique. Tem muita coisa pra gente ensinar pra eles. Então, assim, o pouquinho que vocês pegam dessas lives que a gente faz aqui, vai colocando no dia a dia. Eu falo, inclusive, pros meus pacientes, vocês não vão ser 100%, porque eu também não sou 100%, tá? Ontem eu comia pizza maravilhosa, gostosa, perfeita. Não tem problema nenhum. Ninguém vai ser 100%. Né? Claro que tem uns que são fora da curva, né? Enfim, acho super legal isso. Eu admiro quem consegue. Mas assim, vocês fazendo aos poucos, vocês já vão ter resultado. Ontem mesmo, eu fui fazer minhas unhas e encontrei com a filha de uma paciente que eu atendi semana passada. Ela é de Taquarituba. E eu falei, e daí? Tua mãe, como é que tá? Sem suplementação nenhuma, Henrique. Sem suplementação nenhuma. Ela falou, Fabrini, ela melhorou muito, muito, muito. Falei, não tá fazendo nada. Nada. Sabe que nada? Não tá fazendo nada. Ela só tá melhorando os hábitos ruins que ela tinha. Ela ficava o dia inteiro deitada num sofá. E aí a filha colocou, né, a moça que cuida dela, pra caminhar com a mãe, pra ir num parque, pra ver a luz do dia. Entendeu? Então, assim, os idosos, gente, estão adoecendo, estão ficando com demência cada vez mais cedo, depressivos cada vez mais cedo, porque eles não têm a mastigação como deveria, né? A gente sabe disso. E quando a gente não mastiga, a gente não tem nutriente para formar serotonina, dopamina, noradrenalina. A gente não tem mais tempo para eles e nem para as crianças, isso é fato. Isso é fato, né? A gente sabe disso, né? Eu não tô falando, não tô julgando vocês, eu também não, né? Eu consigo ver minha avó às vezes a cada 15 dias. E eu fico triste com isso, mas realmente é verdade, né? Então, assim, o resto que a gente pode fazer é de extrema importância. Então, assim, você vê uma senhora de, acho que 71 anos, que, assim, até então não tinha vida pra nada, só queria dormir,
só tinha dor de cabeça, melhorando as dores de cabeça em uma semana, melhorando o ânimo dela em uma semana, só com alimentação e uma caminhada, e olhar para o céu e aprender que a gente tem que ter gratidão, que a gente tem que agradecer mais do que reclamar, isso para mim é incrível, entendeu? 11 horas e 55 minutos. Vou trazer uma informação importante aqui. Quem quiser falar com a Fabrini, pode entrar em contato pelo 14 996840848, é o telefone para você ter um atendimento direto com a Fabrini. É esse mesmo, né? Acertei hoje? É o Daniel que deve ter falado para você. 14 99684, você que está interessado em passar com a Fabrini, lá na NS Farma, 14 996840848. Você também responde pelo Instagram, no direct, né? Pelo Instagram eu consigo responder, às vezes demora, claro, né, pra variar. Pelo Face, gente, é muito difícil, porque assim, são várias redes sociais que a gente tem que administrar, você sabe disso, o quanto Sim. é difícil, né, o quanto demanda energia, só que assim, eu respondo, o básico, gente, consulta é só dentro do consultório, tá? Então assim, o básico a gente sempre consegue ajudar, Deus o livre, claro, mas assim, não dá pra dar consulta durante uma conversa ali pelo Instagram ou pelo WhatsApp, enfim, e eu não atendo mais ligação telefônica, tá? Porque o que acontece? Tem celular, mas não atende o telefone. Não, gente, mas o que é? O que acontece? É muito tempo, às vezes... Tem 2 celulares aí, né? Tem 2 celulares. Mas o que acontece? Às vezes, por exemplo, no plantão eu atendo, eu fico quase 1 hora com um paciente no telefone. Então, eu travo o telefone ali. E no dia a dia, eu inclusive, é até bom deixar para vocês. Eu só atendo, tá, na farmácia de segunda, quarta e sexta. Quinta-feira, eu tenho aula o dia todo da pós. E terça-feira, eu tiro para estudar. Porque senão... Vai. Aí, ó. Gente, beijo. Ó, não consigo responder todo Cheio mundo. de filtro. Cheio de filtro, claro. Sou obrigada. 11 horas e 59 minutos. Esse foi o